em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Eu vou ler de novo. Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Senhor, nós te louvamos e te glorificamos pela tua presença nesse lugar. Obrigado por todo o teu cuidado sobre a nossa vida. Obrigado, Senhor, por cada vida aqui presente, por essas que nos acompanham agora, que estão em casa. Que o Espírito Santo do Senhor fale aos nossos corações e venha nos abençoar nessa noite, Pai. Nós estamos aqui porque nós te amamos. Nós estamos aqui porque entendemos e temos aprendido que não existe outro caminho que não seja o caminho do Senhor, a qual possamos trilhar a nossa jornada de vida, seguindo firme os passos do Senhor Jesus Cristo, rumo à salvação, rumo ao cumprimento de cada promessa do Senhor sobre a nossa vida. Cremos no agir do Senhor, por isso te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se, amados. Então, nas palavras aqui do sábio Salomão, o Senhor aqui o usa para falar sobre dois pontos importantes na nossa vida que precisamos cuidar, que precisamos buscar, para que nós tenhamos tanto força, capacidade, discernimento para enfrentar qualquer situação na nossa vida, como também nos preparar para a nossa maior e mais importante conquista da nossa vida, o reino de Deus, a salvação. O que ele fala aqui, esses dois pontos, quando eu busco para a minha vida, eu vou ter na minha vida, vou repetir, força, sabedoria, discernimento, capacidade de suportar seja o que for nessa terra. E ao mesmo tempo me prepara para que eu receba e chegue no reino de Deus. Eu quero lembrar para você que Jesus te ama, que Deus tem bênção para a sua vida, amém? E Ele está aqui nessa noite para tratar com isso. Esses dois pontos, Ele fala assim: em todo tempo sejam alvas as suas vestes. Isso na palavra vai significar, veste limpa, significa vida santa, vida consagrada, vida santificada, vida separada para Deus. Como nós fizemos aqui nessa noite. Você que veio para a casa do Senhor, você separou esse tempo para buscar a Deus, para adorar a Deus, para buscar a presença de Deus nesse lugar. Cada momento que eu me empenho em buscar a Deus, em querer Deus na minha vida, em que eu me aproximo de Deus, essa minha busca vai fazendo uma lavagem de vestes. Entenda isso, uma lavagem de alma, de espírito, e onde eu vou me santificando, me separando para aquilo que Deus tem para a minha vida. Aliás, a própria Bíblia vai dizer que a santificação é fundamental para nós, porque sem santificação ninguém verá a Deus. Eu quero ver Deus. Você quer ver Deus? Então a gente tem que manter a veste limpa, alvas as nossas vestes, uma vida santificada. E ele diz que em todo o tempo nunca falte o que sobre a nossa cabeça? O óleo. Nunca falte o óleo sobre a nossa cabeça. Na palavra do Senhor, o óleo, dentre tantos significados, o seu principal, ele fala a respeito do Espírito Santo. Óleo, na palavra, é unção.
óleo na palavra também é um símbolo do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E detalhe que o óleo é sobre a cabeça, representando o Espírito Santo na nossa vida, nos dando discernimento, nos dando orientação, nos dando compreensão, guiando os nossos passos, tratando com a nossa vida. O Espírito Santo na minha mente, o Espírito Santo tratando com a minha alma, o Espírito Santo em comunhão profunda comigo, a ponto que cada passo que eu venha dar na minha vida seja sempre na direção dele. Por isso que o óleo, ou seja, o Espírito Santo, nunca pode faltar. Diga comigo, vestes brancas e o óleo da unção, né? Você entende? Vestes brancas e o óleo. Aí o Senhor me levou ainda mais profundo sobre esse ponto que Ele deseja para nós, de uma vida santa e ao mesmo tempo que a gente não perca esse óleo, o Espírito Santo de Deus na nossa vida. E a palavra que Ele me levou para, é um reforço na verdade disso aqui, é o que se encontra lá no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 1. Eu convido você a abrir a sua Bíblia de novo. Mateus, capítulo 25, do versículo 1 ao 13. Acredito que alguns conheçam essa passagem. É uma parábola, a parábola das 10 virgens. Mateus 25, do 1 ao 13. Quando você achar, me avise. Dá um glória a Deus aí. Amém? Diz assim: o reino dos céus, pois, será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram as suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram o óleo em vasilha juntamente com as suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então, todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar o óleo de vocês? E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Irmãos, depois de uma palavra tão abençoada que eu recebi aqui hoje de manhã, aí o Senhor me levou a esse ponto aqui para a nossa vida agora à noite. A gente tem que estar, por isso que Salomão vai falar que em todo tempo sejam alvas as nossas vestes e nunca falte o óleo sobre a nossa cabeça. Nessa passagem aqui, o Senhor Jesus fala a respeito de uma necessidade de estarmos preparados, de sermos prudentes. É curioso esse ritual do antigo casamento judaico. Pense num negócio bonito que era. Casamento aqui era uma coisa muito séria. Ele é dividido em 3 partes. Existia primeiro um compromisso. No compromisso já havia uma festa, porque o povo que gosta de fazer festa é o povo de Deus. Fazia-se uma festa celebrando um compromisso. A segunda fase desse entendimento até o casamento seria o noivado.
O noivado, havia também uma festa na casa dos pais. E era o noivado era levado tão a sério, se que, por exemplo, o noivo ou a noiva porventura falecesse, mesmo um noivo era considerado, Fabiana, viúvo, porque o noivado já era um comprometimento praticamente ali, já eles só não tinham aquela questão da consumação do casamento, mas já havia um noivado. E aí viria o casamento, propriamente dito. E esse noivo chegava com umas lâmpadas, aliás, para buscar. Aqui fala dessas 10 virgens. A parábola não explica muito, mas pode se relacionar propriamente a damas de honra. Porque pense numa coisa linda para o povo judeu, é o casamento. E para nós também. Para nós também. Isso é tão lindo que a palavra do Senhor vai fazer uma analogia entre Cristo com a igreja, chamando Cristo do noivo e a igreja é a sua noiva, que ele vem buscar. Ele está chegando. Aí olha só, nessa fase aqui, nesse contexto, o Senhor Jesus, ele vem e trata conosco. A gente tem que entender o seguinte: eu preciso ser prudente, eu não posso ser insensato. Eu não sei se deu, a mídia não deu certo não, né, Celso, para colocar a coisinha da lâmpada. Eu separei, tudo a ver com falta de energia, ia ficar uma lâmpada aqui acesa, mas a lâmpada, a candeia, não entenda a lâmpada como essa. Sabe aquela lâmpadazinha de barro, estilo Aladim? Era assim que era naquela época. Era geralmente de barro e ela era ali alimentada com azeite, óleo de azeite. Então, dentro desse ritual, quando o noivo chegasse para buscar as damas de honra, elas tinham que estar com as suas lâmpadas acesas. O que é que aqui a gente já aprende de imediato, amados? Que uma lâmpada sem óleo, ela não vai acender. A lâmpada representa a minha vida. A lâmpada representa a sua vida. A lâmpada quer dizer o nosso eu. E o óleo é a presença do Espírito Santo na minha vida. A lâmpada é até um objeto bonito, um ornamento, mas sem o óleo, ela não cumpre o seu objetivo. Ela não exerce a sua propriedade que é iluminar. Lâmpada sem óleo não acende. Isso de novo reforça aquilo que Salomão diz, que não pode faltar o óleo sobre a nossa cabeça. Não pode faltar a presença do Espírito Santo na nossa vida, porque é o Espírito Santo que ilumina a nossa alma. É o Espírito Santo na nossa vida que resplandece a presença de Deus. Às vezes somos somente lâmpadas bem ornamentadas, mas dentro de nós ainda não há o que é mais importante, que é o óleo, que é o Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida, que faz com que acenda a chama de Cristo, tanto para iluminar a nossa vida, como também para iluminar quem está perto da gente. Será que você está entendendo essa palavra? A lâmpada sem óleo, ela não vai acender. Veja que das 10, 5 elas levaram só a lâmpada, mas 5 levaram a lâmpada com o óleo. As prudentes com as lâmpadas levaram o óleo junto. As insensatas ou as nécias foram só com a lâmpada. Você pode dizer comigo, sem óleo, a lâmpada não acende. Uma outra coisa que eu aprendo aqui é que o tempo do Senhor, o tempo de Deus, dentre tantas coisas que Ele gera na nossa vida, Ele vai provar a nossa fé. O texto diz que o noivo veio rápido. Você lembra do texto? O noivo demorou a chegar. Olha a lâmpada aí, olha aí, olha você aí, cheio do Espírito. Amém? Pronto. Essa mídia é uma maravilha. Sem o tempo, a gente precisa entender que o tempo, ele vai provar a nossa fé. Quantas vezes eu já ouvi isso? Amados, cada promessa do Senhor na nossa vida, ela vai passar por um teste chamado tempo. Muitas vezes achamos que Deus pode estar demorando,
Mas Deus, Ele não demora. Ele vai chegar no momento certo. Esse tempo de espera é um tempo em que eu preciso perseverar. É um tempo que eu preciso confiar. O que aconteceu? Que com a demora do noivo, elas pegaram no sono. Tem muitas pessoas que estão adormecendo, quando eu falo adormecer, no sentido espiritual. Porque diz assim, mas está demorando muito para chegar essa bênção. Está demorando muito para chegar essa vitória, esse milagre na minha vida. Eu não tô, quer saber? Eu já nem aguardo mais. O tempo de Deus prova a nossa fé. É o tempo que, onde nós estamos, adiante daquilo que Deus tem para a nossa vida. Como eu vou permanecer? Como eu vou estar? De que maneira eu vou estar aguardando essa ação de Deus na minha vida? Tem promessa de Deus para a sua vida. Tudo o que Deus promete, acontece, Ele cumpre. Mas não é quando a gente quer. A palavra diz que Ele vem numa hora que ninguém espera. É assim que vem uma bênção na nossa vida. O importante é que durante esse tempo, eu preciso estar alerta. Eu preciso estar perseverante. Escute, de repente você tem aguardado algo especial na tua vida. Meu irmão e minha irmã, se esse algo especial vem do Senhor, isso vai acontecer. Isso vai se cumprir. Mas que você então mantenha-se firme. Não adormeça, não esmoreça, porque o tempo ele vai provar a nossa fé. Jesus disse que aquele que crê vê a glória de Deus. Aquele que crê vê a glória de Deus. Ele disse isso para uma irmã desesperada, amiga dele, que quando o irmão dela adoeceu, Lázaro, ele tinha mandado chamar Jesus e Jesus esperou uns 4, 5 dias antes de atender o pedido dela. Lázaro morreu e quando Lázaro chega, aparentemente Jesus tinha se atrasado. Mas Jesus chegou no momento certo para mostrar que Ele é o Senhor da vida e da morte. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E quando ela pensou em reclamar com Jesus, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Ele fez, minha irmã, eu não já te falei que se você crer, você vai ver a glória de Deus. Lázaro, venha para fora. E Lázaro ressuscitou. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Uma outra coisa a respeito dessas lâmpadas aqui. A salvação é individual. A salvação é individual. Quando elas ouviram o alerta, o noivo está chegando, aquelas que não tinham óleo, disseram o quê? Para as que tinham, minha irmã, me bote um pouco do seu óleo aqui, coloca um pouquinho do óleo para mim. Qual foi a resposta? Não, porque se eu for colocar para você, vai faltar para todo mundo. Vão atrás do óleo de vocês. Amados, às vezes temos dificuldade de entender disso. E a gente precisa então, olha só, cuidar da nossa vida. Eu preciso cuidar da minha alma. A oportunidade, a palavra está sendo ministrada, o evangelho está sendo pregado, é para todos. Mas cada um tem que ter o seu óleo. Quem entende isso? Quem entende isso? Cada um precisa buscar isso para a sua vida. Cada um tem que entender que essa questão é individual. Só quem salva a nossa vida é Jesus Cristo. E eu preciso estar preparado para isso. Pastor, que vontade, eu queria tanto ver toda a minha família na presença do Senhor. É projeto de Deus isso. Crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Mas esse salvo tu e a tua casa é se cada um também tiver com o seu óleo. Quem entende isso aí? Você consegue entender isso? E tem coisas na nossa vida, amados, escute, que nós precisamos cuidar. Às vezes a gente espera que os outros façam alguma coisa para nós. Deus, Ele nos deu capacidade. Deus, Ele nos deu condição.
preciso entender isso para a minha vida. Eu tenho que cuidar da minha vida. Eu tenho que dar uma olhada como é que está o meu nível de óleo. Eu preciso manter esse nível de óleo sempre ali abastecido. A minha vida, ela tem que sempre estar no Senhor, porque a qualquer momento eu vou ser provado diante disso. E não dá. Eu preciso cuidar. Quem entende isso, diga glória a Deus. E aqui vem algo muito forte. Vai ter uma hora que a porta vai fechar. Talvez um dos momentos mais aqui tensos dessa passagem. Quando o noivo chega, a porta foi fechada. Isso quer dizer que não adianta chamar quando a porta estiver fechada. A porta fechada significa um tempo que Deus deu para todos nós tomarmos uma decisão na nossa vida. Coisa que não se fala muito, pelo menos não que eu tenha visto por aí, mas Deus ama muito a gente, Deus ama muito essa igreja. Vai chegar uma hora que a porta vai fechar. E quando essa porta fechar, nós temos que estar dentro do propósito do Senhor, dentro da vontade de Deus, dentro da palavra do Senhor. A porta fechando significa que chegou o tempo. Em Isaías, o Senhor diz o seguinte: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto, porque vai chegar o dia que a porta vai se fechar, meu irmão, minha irmã. Existe uma outra passagem que fala sobre isso, entre um rico chamado e um mendigo chamado Lázaro. Um teve uma vida, ali de desfrutes, e o outro teve uma vida de sofrimento. Os dois morreram. Um foi para um lugar de pranto, de dor e de sofrimento, e o outro foi para um lugar de cuidado, de bênção e de paz. Quando eles tiveram uma consciência, aquele rico que estava lá clamando, ele tentou dizer: olha, avisa lá para minha família, para que não acontecerem dele vir parar no mesmo destino que eu. E o texto diz que entre eles havia um abismo. Irmãos, não é fazendo nenhum tipo de alarme ou nenhum tipo de terror, mas é nos deixando conscientes. A porta está para se fechar. A porta está fechando. Eu preciso saber aonde eu quero estar, se eu quero estar do lado de dentro ou do lado de fora. Porque do lado de fora, quando a porta fechar, vocês viram o que acontece? Senhor, Senhor, abra a porta. Olha o que ele fala: digo-lhes a verdade que não conheço vocês. Os irmãos perceberam que na parábola todas essas meninas tiveram as mesmas oportunidades? Amém, irmãos? Todas elas tiveram um tempo, elas tiveram uma oportunidade, mas só 5 foram prudentes. As outras foram tolas, foram nécias e ficaram do lado de fora. Uma lição para nós, para nossa meditação nessa noite. O reforço do que disse Salomão: em todo tempo sejam alvas as vossas vestes. Em todo tempo nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Em todo tempo que possamos estar sendo amados, meu irmão e irmã, prudente. A prudência vai nos levar a dar uma olhada para a nossa vida e ver como é que a gente está se comportando. Como é que a gente está conduzindo a nossa vida. Como é que a gente está caminhando nessa terra. A gente está sendo luz, a gente está iluminando, se tiver o óleo, se tiver o Espírito, sim. Mas se não, ainda é tempo de mudar, ainda é tempo de melhorar, ainda é tempo de tomar uma decisão e largar a vida que desagrada ao coração de Deus e buscar uma nova vida que agrada e glorifica o nome santo do Senhor. A prudência, a vigilância. Vigilância é a gente estar atento, irmãos, sendo sóbrio. A qualquer momento, irmãos, sabe, ninguém sabe o dia de amanhã. Jesus fala uma passagem de um homem que se preocupava tanto nas suas posses, que ele disse: eu vou construir celeiros maiores para poder acomodar todas as minhas riquezas. Sabe o que ele diz? Tolo, não sabe que hoje mesmo pedirei conta da sua alma. A gente não sabe. A gente tem que estar vigilante. A gente não pode estar brincando com essas coisas, amados. Vigilância.
ao mesmo tempo com outra coisa que rima, perseverança. Meu irmão, minha irmã, Deus nos trouxe aqui. Você sobreviveu a um apagão que teve nessa noite para dizer assim para mim e para você: persevere no Senhor, aguente firme, aguarda no Senhor, que Deus Ele é fiel, Ele recompensa aqueles que mantêm a chama viva no seu coração. Aguente firme. O Senhor vai dizer: ao que perseverar, vou dar a ele a coroa da vida. Ao que perseverar em ser fiel, ao que perseverar em fazer o certo, ao perseverar em obedecer a palavra, perseverança. A outra coisa, comunhão com o Espírito Santo. Vamos ser uma lâmpada acesa como essa, que o Espírito Santo não falte na nossa vida, que a gente ande com Ele, que a gente abra o nosso coração de Espírito Santo, faz a obra na minha vida. Espírito Santo, eu quero ter comunhão com o Senhor, eu quero andar com o Senhor, eu quero mais do Senhor na minha vida. Você não sabe quem é esse cara, esse rapazinho, missionário Daílson. O rapazinho, o Espírito Santo, é a promessa do Senhor para a nossa vida. O Espírito Santo é o Consolador prometido por Jesus. O Espírito Santo é aquele que tem poder de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é aquele que firma os nossos passos. O Espírito Santo é aquele que nos reveste de poder, de autoridade. O Espírito Santo é que nos cobre com essa virtude para que a gente testemunhe do Senhor Jesus Cristo. Sejamos cheios do Espírito Santo, para que a nossa lâmpada seja sempre acesa, para que a gente ilumine quem está perto da gente, para que a gente tenha uma vida iluminada. Espírito Santo, porque o noivo, ele está chegando. O noivo está a caminho. O noivo vem buscar a sua noiva. E ao chegar, que ele possa ver as nossas lâmpadas acesas, cheio da presença do Senhor. Meu irmão, minha irmã, escute. Muitas coisas a gente precisa nessa vida. Muitas coisas a gente tem necessidade nessa vida, sim, sim. Mas a nossa necessidade maior é de Deus. A gente precisa muito de Deus na nossa vida. É de Deus dentro de nós. É do Espírito de Deus na nossa vida. Do contrário, a gente é lâmpada sem óleo. Lâmpada sem óleo, ela não acende. Lâmpada sem óleo só tem aparência. Lâmpada sem óleo não ilumina. E o Senhor derramou esse óleo precioso sobre mim, sobre você. Em todo tempo, sejam alvas as nossas vestes. Vamos parar de brincar com coisa séria. Não vamos ser nécios. Ah, tem gente... Não, depois eu vejo isso. Eu fico imaginando, irmã Elisângela, as nécias, tudo. Ele não vem agora. Porque tem gente que brinca assim. Está levando uma vida toda torta. Ah, mas ele não vem agora. Não vai chegar agora. Ah, qualquer coisa eu peço um favor para minha irmã. Irmã, você ora por mim? Irmã, você pode fazer algo pela minha vida? Tem gente vivendo assim, como essas moças nécias aqui dessa passagem, imaginando que esse dia nunca chega, imaginando que essa hora não chega. Por isso que eu repito, Salomão diz, em todo tempo, irmãos, em todo tempo a gente tem que manter essa veste limpa e esse óleo na nossa cabeça. E a palavra diz que em todo tempo Deus é conosco. Em todo tempo Deus é na nossa vida. Cada momento que eu abro a palavra, Deus fala comigo. Cada momento que eu oro, Deus fala comigo. Cada momento que eu venho para a casa de Deus, Deus fala comigo. Deus está falando conosco em todo tempo. E Ele diz que Ele quer encontrar a gente com a lâmpada acesa. A gente precisa disso. E o Espírito Santo está aqui para fazer isso. Curioso. Eu acho que eu não me lembro aqui. Eu já tive problema de falta de energia no Bugio, no Santa Maria. Mas acho que aqui na Coroa do Meio foi a primeira vez que faltou energia hoje. E justo numa palavra que vem falar de luz. Você consegue entender o que Deus está fazendo aqui hoje à noite? Você poderia até ter voltado. Vixe, faltou energia, valeu, vou voltar para casa. Olha o bicho, vamos correr. Não. Mas você... faltou energia, você veio para a casa de Deus, você veio adorar o Senhor. Sabe por quê? Olhe, escute bem isso.
Tem luz dentro de você. Tem luz dentro da sua vida. Quando Deus se formou lá no ventre da sua mãe, sobre você Ele soprou o Espírito Santo. Existe uma luz dentro de mim e dentro de você. É a vida, é o Senhor, é o Espírito de Deus, é parte de Deus em nós. Nós só precisamos do óleo para manter essa chama acesa. E o óleo é o Espírito Santo de Deus na nossa vida. É comunhão com Ele, é entrega para Ele, para que essa luz brilhe cada vez mais. Jesus vai dizer que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Mas se os nossos olhos forem maus, a luz que em nós há vão se tornar trevas. Então, nossos olhos são bons. Nossos olhos estão em Cristo. Nossos olhos estão na sua palavra. E a palavra de Deus hoje, repito isso, desculpe a insistência, diz para nós: em todo tempo sejam alvas as suas vestes, em todo tempo nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Porque o noivo está chegando e Ele não quer que ninguém fique do lado de fora. Ele quer que a gente entre para a sua presença e receba a maior de todas as alegrias, a alegria da salvação, o reino de Deus na nossa vida. E com isso também a gente tem força para lutar nessa terra até o dia da sua volta. Quem é lâmpada acesa, dá um glória a Deus. Aleluia! Você fica em pé um pouquinho comigo, por favor? Aleluia, fecha os teus olhos, por favor.